Meus pais amados, bênção de Deus você está aqui hoje, viu? Você sentiu que tem muita gente que não veio hoje, né? Alguns estão aproveitando o feriado, que é amanhã ainda, e também nós temos vários jovens e alguns adultos também no retiro de jovens. Então o pessoal está lá em Caldas Novas, né? Nesse chuvinho assim, numa água quente, deve ser bom, né, amados? É ou não é? O pessoal hoje está meio tímido, o que será, hein? Mas graças a Deus você está aqui hoje. Bom, hoje nós tivemos uma pregação muito tremenda na parte da manhã, a pastora Catiúcia, né? Ela até veio aqui à noite para ver o que eu ia falar. E foi uma bênção de Deus, Deus trazendo cura. Como a irmã Maria diz, né, irmã Maria? O melhor de Deus é o alívio que Ele traz, não é verdade? É bom demais o alívio de Deus. Nós estamos com alguns temas, né, das estações, pregações sobre as estações. O bispo Josimar e a bispa Andréa pregaram sobre o outono. Hoje pela manhã a pastora Catiúcia pegou sobre o inverno e cabe a mim trazer hoje também uma mensagem com a estação de inverno. Se você olha para cá, preste bem atenção no que eu vou falar para você. O inverno representa para nós o período mais frio, mais escuro, mais sofrido, mais isolado da nossa vida. Todos nós temos os nossos invernos. E todos os anos passamos por algum tipo de inverno. Apesar de que o inverno esse ano começou no dia 21/6 e terminou no dia 22 de setembro. Nós já estamos no período da primavera, que começou no dia 22 de setembro e vai agora até o dia 21 de dezembro. Depois da primavera vem o verão. Aí vai outono, inverno, primavera, verão. E assim vai. E muitas vezes a gente percebe que a nossa vida espiritual também ela segue algumas estações. Ela segue alguns momentos, alguns períodos pelos quais passamos por momentos difíceis, por momentos produtivos, por momentos alegres, e assim vai. Só que o mais interessante de tudo é que em todos esses momentos nós precisamos passar com Deus. Sem Ele é impossível sair de um para com o outro. As estações elas seguem, elas vão passando, mas se nós não aprendermos a superar esses períodos, pode ser que o nosso inverno seja muito grande, muito maior do que o verão, do que a primavera. Isso vai depender, muitas das vezes, da nossa reação, da nossa conduta diante disto. O texto da palavra de Deus hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Antes de lermos, eu quero orar e peço a você falar com o papai também nesse momento. Pai Santo, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos aqui no Teu nome. Agradecemos ao Senhor por ter nos guardado de todos os perigos, de todos os impedimentos, até mesmo, ó Pai, das nossas próprias desculpas que damos para sair da nossa casa muitas vezes. E eu quero pedir ao Senhor que venha fortalecer a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, dos meus irmãos, que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. A igreja diz, amém. 2 Timóteo capítulo 4, verso 21 diz, apressa-te a vir antes do inverno. Somente este versículo. A bispa já leu esse texto todo, o contexto dele. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele estava preso, e ele manda essa carta para o seu filho na fé chamado Timóteo. E essa carta, de uma certa forma, o pedido dele é um pedido de urgência. Você já teve alguma dor que você fala para alguém buscar um remédio e a pessoa enrola, demora, você fica nervoso, não é assim? Você fala, vai logo, está doendo, né? Me ajuda. E a pessoa, aquele marasmo todo, aquela moleza toda, aquela preguiça, e demora, parece que a dor aumenta e o nervosismo também. A gente passa por isso. Só que a situação do apóstolo aqui é bem diferente.
bem provável, os teólogos dizem que quando chegasse o inverno, era a data aproximada de que o apóstolo ia morrer. Ele ia ser decapitado. Então ele fala assim, olha, eu quero que você traga algumas coisas. Apressa-te, porque o inverno está chegando. E como eu disse para vocês, o inverno é um tempo difícil. Para nós que vivemos num país tropical, o inverno talvez não cause nenhum certo desconforto, como alguns outros países. O inverno do Brasil é bem diferente do inverno lá da Europa. O nosso verão aqui, calor, não é? O deles lá ainda faz frio. Então a questão que nós estamos apegando aqui não é praticamente o clima. Nós estamos usando um clima para ilustrar uma vida. Nós estamos falando sobre estações para ilustrar períodos da nossa vida pelos quais passamos e passamos com dificuldade. Pode passar, por favor. No inverno é tempo de reparo, tratar a alma, cuidar da gente. Muitas pessoas, elas são muito boas para ajudar os outros, cuidar dos outros, investir nos outros, dar atenção aos outros. Mas a vida está em frangalhos, destruída, porque ela não consegue cuidar dela. Olha, amado, sabia que tem gente que acredita que se ela pensar nela e cuidar dela é pecado? Tem muita gente que tem essa crença de que se eu não só cuidar dos outros e começar a cuidar um pouco de mim, eu estou em pecado, eu não estou amando o próximo. Eu não sei qual a interpretação que ela entende nisso. A Bíblia mesmo diz, ama o próximo como? A quem? A ti mesmo. Você tem que cuidar daquilo que é de Deus, o seu corpo é de Deus, a sua vida é de Deus, a sua alma é de Deus. E Ele deixou você cuidar daquilo que é dele. Então é um tempo onde nós precisamos tratar, trabalhar. É um período que você deve renovar. Caiu. Renovar, né, o espírito. É você estar preparando fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, para o mover de Deus. Pode deixar, isso aqui é coisa do microfone, não impede não. Então é um período onde que a gente começa a fazer coisas na nossa vida, mas a gente percebe que o inverno também caracteriza pelas baixas temperaturas. Eu me lembro quando eu fiz alguns cursos no quartel, e geralmente eles escolhem os períodos mais tristes para a gente fazer. Eu lembro que eu estava num curso no inverno, onde aquele frio era terrível, e por incrível que pareça, eles usam a água para ajudar no nosso psicológico. Né? O irmão que sabe, o Franco ali também sabe. Se está frio, eles colocam mais frio ainda. E eu lembro que eu cheguei um dia com um grupo do meu curso, nós estávamos com tanto frio, molhados, à noite, com frio, escuro, todos molhados, com aquele frio todo. E a única decisão que nós poderíamos tomar é abraçar uns aos outros. Imagina um monte de macho abraçando um ao outro. Se eu falasse para você nem acreditaria, mas, amados, o frio era tão grande que você nem pensava em besteira. Você pensa em falar, eu vou morrer, meu Deus. Aí você abraça, irmão, junta, aperta. Tinha gente de conchinha, tinha gente de pescoço no lado, mas estava aquele bolo de gente ali, um monte de macho, molhado, fedido, com fome, cansado, mas a gente tem que passar essa noite assim, senão a gente não supera. Aí um dava uma folguinha, vinha um vento frio, aí aperta mais, né? Baixa temperatura faz você tomar decisões assim, além da sua cultura, né, do machismo, aquilo tudo. Porque, amados, quando o frio aperta era terrível. E no outro dia de manhã, a gente ia correr sem camisa, estava roxa as mãos, você ia fazer abdominal na grama molhada, a hora que você deitava assim, parece que estava cortando as costas, tão frio que era. Mas tudo isso é para deixar a gente mais forte. Não sei se eu fiquei, mas eu lembro que eu passei muito frio nessa época. Então é um tempo de baixas temperaturas.
Também, o inverno na vida humana é caracterizado pelo frio e pelo vento. Eu me lembro quando eu fui na Inglaterra, eu fui no período do verão. Um amigo falou assim, vem para cá que aqui é verão. Tá bom. Cheguei o verão lá. Gente, eu fui num lugar, lá fazia um vento tão frio, que eu cheguei no Brasil todo descascado. E eu fui no verão. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse isso no inverno, ia voltar congelado. Eu doido para arrumar um creme, não tinha creme para passar no rosto. Já viu quando você começa a descascar de frio? Alguém já teve isso na vida? Né? Aquilo começava a descascar, eu ficava incomodado. Nossa, eu estou feio. Já viu? Né? Fosse mulher era pior, né? Meu, eu estou feio, eu vou morrer. Né? Mas o frio era, no verão o frio acabou comigo. Fico pensando, né? Tem lugares aí. Quem gostaria de conhecer a Antártida? Lá naquele gelo, você anda assim. Você fica meses sem tomar banho, gente. Você tomar banho é quase a pena de morte num lugar desse. Tem gente que tem dificuldade no verão aqui no Brasil tomar banho, imagina num lugar desse. Tem mulher que manda muito homem tomar banho, né? Lava o pé para dormir, menino, né? Quem já ouviu essa frase? Poucos, né? Ninguém aqui. A minha infância eu acho que foi um pouco sofrida, né? Bem diferente. Estava falando com uns amigos que às vezes a minha boca é um pouco torta, né? Porque eu bebia muita água na torneira. Hoje os meninos fazem isso, eles morrem, né? Que tomou uma vez, vai para o hospital, né? A gente é sobrevivente de uma época terrível, não é verdade? Meu Deus do céu. Eu lembro de um amigo, um sargento, que alguém falava para ele assim, eu tenho profissão, sargento, não preciso disso aqui não. Aí ele olhava e falava assim, ó, seu ombro é torto, você, no mínimo você carregava caixote no ceaso. Sua boca é torta, você era a orelha seca. E ele gostava de tirar, né, a vantagem das pessoas. Ele desmoralizava a pessoa só no visual. Olha como pode uma pessoa dessa existir, né? Podia ter matado no ninho. Ele gostava de brincar assim com as pessoas. Para as pessoas ver se elas tinham mais, né, aquele senso de oportunidade, de crescer. Vamos lá. Por que Paulo fala antes do inverno? Ele fala, vem antes do inverno. Porque no inverno a gente passa por alguns momentos difíceis. Primeiro, solidão. O que você precisa quando você está só? Você precisa de uma companhia, não é verdade? Você precisa de alguém para estar do seu lado. E muitas vezes quando nós estamos no frio espiritual, nós estamos frio espiritualmente, a primeira tendência da pessoa é isolar. A primeira tendência dela é ela não ficar perto de ninguém. Ela ir para uma caverna. Ela segue o caminho que Elias tomou. Ir para uma caverna. Outra coisa, quando a pessoa encontra um frio espiritual, ela começa a ter uma luta, e as lutas parecem que são grandes demais para ela. Porque ela precisa aprender a lutar com alguém. Ela precisa ter força, ela precisa ter estratégia, ela precisa ter um comando, ela precisa ter uma palavra onde possa se firmar. E as lutas ficam intensas quando a pessoa está no frio espiritual. Outra coisa, quando acontece no inverno, é as necessidades. É o momento da escassez. Eu lembro quando passava um desenho do Pica-Pau, e o Pica-Pau é um mau exemplo para as crianças, não é verdade? O Pica-Pau, ele passava, ele olhava no relógio, um desenho que eu assisti, ele pegava a comida de todo mundo e enchia a barriga. E ficava rindo. E a formiga, os passarinhos, os esquilos, iam reservando para eles, e o Pica-Pau dava o horário, ele ia lá e pegava a comida que todo mundo comia e ficava rindo, e não guardava. Chegou o inverno, sabe o que aconteceu com o Pica-Pau? Quase morreu. Ele não morreu por causa da misericórdia do esquilo, da formiga, não sei o que lá, que foi lá e ajudaram ele. Mas no desenho ele quase morreu, porque ele não preocupou em guardar para o momento difícil. Uma reserva de emergência. Os bichinhos tudo estavam fazendo, e o Pica-Pau só aproveitando. Vou desfrutar, vou isso, vou aquilo. Mas quando chegou o inverno, o coitado congelou, quase morreu lá. Ele foi acudido. Então, tempos difíceis. E em tempos difíceis no inverno, nós precisamos o quê? Pensar em coisas boas. Trazer na memória aquilo que nos traz esperança. Muitas das vezes as nossas crises é porque nós pensamos em coisas terríveis demais.
a ansiedade toma conta e o sofrimento, ele antecede até mesmo antes de acontecer. Dizem algumas pessoas que 70% das nossas ansiedades, nossos medos, eles nunca vão acontecer. Tudo é psicológico. Você pensa, ai meu Deus, e agora? Isso vai acontecer? E não acontece, não é assim. Então, no momento onde que os tempos são difíceis, você tem que trazer na sua memória tempos bons. E eu pergunto para você, você lembra de 3 momentos bons na sua vida? 3 grandes momentos onde que você se sentiu muito bem, foram momentos, fala assim, o melhor momento da minha vida foi esse. O segundo melhor momento da minha vida foi esse. O terceiro melhor momento da minha vida foi esse. Muitas pessoas têm dificuldade em lembrar disso. Alguns falam para mim assim, olha, eu lembro que foi quando eu casei, outros, quando um filho nasceu, quando eu encontrei alguém que estava perdido, quando eu passei num concurso que eu sempre lutei, quando eu entrei numa faculdade, quando eu consegui alguma coisa na vida, quando eu conheci Jesus. As pessoas sempre colocam esse por último. Quais são os momentos felizes da sua vida? São eles que você deve pensar constantemente. Se você está passando por um tempo difícil, pense num momento que você teve difícil e Deus deu uma reviravolta. E falou, opa, vou mudar. Aí você fala, Deus já fez na minha vida e vai fazer de novo. Ah, eu estou doente. Eu sempre penso num tempo quando Deus me curou, quando eu estou doente. Fala assim, o Senhor curou naquela época, cura agora. E Deus cura. É muito bom a gente pensar assim. Próximo. Consequências do inverno na vida. Tem 2 consequências. A primeira, ela é negativa. A primeira consequência é negativa. Olha lá uma lista de coisas. Eu acredito, você consegue ver aqui? Você consegue pelo menos marcar 3 que já aconteceu com você? Quem consegue, levanta a mão. Eu acho que fosse Enem, eu tirava nota 10 nisso aqui, ó. Eu já passei um inverno muito terrível na minha vida. Todo ano a gente tem um período de inverno, né? Um período triste, um período difícil. Teve uma vez na minha vida que foi o primeiro inverno que eu passei depois que eu conheci Jesus. Porque antes de conhecer era só inverno. Quase um inferno. E esse inverno na minha vida foi tão terrível que eu fiz uma oração do covarde. A oração do covarde é quando você fala, Deus, tira minha vida que eu não aguento mais. Alguém já fez oração do covarde na vida aqui? Depois você fica com vergonha de Deus, não fica? Quem não fica? Fica. Deus mostra para você quem é Ele, o que Ele faz. Mas foi um momento onde que eu poderia estar no meio de várias pessoas, mas eu sentia só. Nada estava bom. Gosto não estava bom. As coisas que eram boas não estavam boas. É um momento onde você não aproveita nada. Você não consegue aproveitar nada. Presente que você ganha parece que não tem valor. Presença de gente que você ama parece que não tem significado. É um momento onde você fica tão mal, tão ruim, que você chega no extremo e fala, Senhor, tira minha vida, me leva. Você não tem coragem de fazer isso. Mas muitas vezes você pede para Deus fazer. Joga a responsabilidade para Ele. Mas Deus já matou a gente, né? A morte do pecado. Acabou, agora você tem uma nova vida. Você morreu em Cristo para viver para Ele. São momentos difíceis que passamos. Alguns de vocês pode ser que estão no inverno agora, com dificuldade. Muitos outros estão que nem conseguem vir mais numa reunião de uma igreja, porque estão tão fracos, tão desanimados, está tão difícil a vida, que ele passa por momentos ruins. Mas eu quero dizer algo para você, guarde isso no seu coração. Em tudo, Deus tem um propósito. Seja qual for a crise que nós venhamos passar, ou estejamos passando, Deus tem um propósito nisso. Existe um texto na palavra, em Romanos, que diz que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se o texto diz todas as coisas, é porque sejam elas, no nosso entendimento, ruins ou boas, elas vão contribuir para um propósito maior de Deus na nossa vida. Mas também existe as consequências positivas. E essas consequências positivas, ela vai trazer uma melhora para nós. A gente consegue perceber que a gente não é tão forte como a gente pensa que é. Que a gente não é tão melhor do que o outro como a gente pensa que somos. Que a gente para de julgar o outro e começa a olhar para nós mesmos e falar, olha, eu sou pior. Você começa a ver que você tem muito orgulho e o seu orgulho precisa ser quebrado. Você consegue perceber que existem coisas no seu caráter que precisam ser tratadas. Então ele tem esse lado positivo que é o lado do crescimento, o lado do amadurecimento, onde você vai amadurecer, onde você vai crescer. Dá uma olhada para a sua vida, a sua caminhada de fé. Olhe, desde quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e como você é hoje. Como você pensa hoje, como você age hoje. As lutas iniciais que você passou, como você supera elas. E nós sabemos que a maioria das nossas lutas, que nós enfrentamos e vencemos, sempre tem alguém passando por elas do nosso lado. E a gente sempre pode ser um bom exemplo para falar assim, eu venci, você pode, faça isso, confie em Deus, que Deus é com você. É ou não é, amados? Só depois que você aprende a fazer comida, que as pessoas falam, me ensina. Então tem muita gente aí passando por inverno que você já passou e superou. E você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, isso não acontece só com você, já aconteceu comigo. E Deus foi a minha força. E pode ser a sua também. Exemplos bíblicos. A gente vê tantos exemplos na Bíblia de pessoas, eu vou citar somente 3 aqui. José, ele passou por um inverno muito forte na vida dele. Vai falar, mas lá no Egito, lá não tem inverno. Eu falo inverno é o sofrimento na vida, a dificuldade que ele enfrentou. Imagina um homem ficar preso 13 anos, por ser acusado por algo que não fez. Quando alguém fala alguma coisa que a gente não fez, a gente fica ofendido, não é verdade? Agora imagine ser preso por algo que você não fez. Pelo contrário, você fez foi ser uma pessoa fiel a Deus de caráter. Eu não vou dormir com a mulher do próximo. E a mulher do próximo, você não vai dormir comigo, você vai dormir na cadeia. E ele foi, prefiro lá do que pecar contra Deus. Hoje seria muito diferente na atual situação. Muita gente ia preferir ficar livre, né? Mas José teve esse momento difícil. Paulo, ele passa por um momento tão tremendo de inverno na vida dele, que existe até uma lista de sofrimento dele, está lá em 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 29. Eu vou ler para você ter uma ideia, porque muitas vezes a gente acha, eu estou sofrendo demais. Muitas vezes a gente sofre. Sempre tem alguém que sofre mais do que nós, e outro sofre menos. Sempre vai ter um que está mais pobre do que nós, e outro está mais rico. Sempre vai ter um que está mais feliz, e outro mais infeliz. Olha só o que Paulo diz aqui. São ministros de Cristo? Falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos uma. Sabe o que é isso? A pena é 40 chicotadas. Aí eles falam, vamos tirar uma de misericórdia, aí só dá 39. Gente, já recebeu 39 mais uma, né? Só com ele foi 5 vezes que aconteceu. Só para você ter uma ideia. Nem as chineladas que eu levei da minha mãe dá conta de chegar a esse nível. Fui 3 vezes fustigado com varas. Quem já apanhou de vara aqui da mamãe e do papai? Agora imagina uma multidão com a varinha e fala assim, agora é nós. Todo mundo quer dar uma varadinha para tirar a casquinha, não é verdade? Isso aconteceu com ele só 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patriotas, patrícios, os judeus lá, o pessoal que mais queria matar ele, em perigo entre os gentios, em perigo em cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, até isso tinha, meu Deus. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, isso aí foi só no físico, há que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Sabia que até isso é uma forma de sofrimento? Você preocupar com as pessoas que você ama. Muitas vezes a gente leva essa dificuldade. Agora tem outro exemplo que é Jesus. Até a pastora Catiu citou o exemplo, Jesus lá no Getsemane. Imagina Jesus. Foi traído por um discípulo. Foi negado por um discípulo. Os outros discípulos abandonaram. Teve mais ou menos 4 julgamentos dele. Foi açoitado, crucificado, rejeitado, a multidão clamando, crucificam. Uma noite, e um dia de sofrimento, um inverno terrível. Sabe por quê? Para que quando nós viéssemos passar por um inverno, ele fosse a única força que você ia dar força para você. Ele seria o único refúgio onde você poderia confiar, porque ele é a rocha, onde você pode pisar e firmar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E quem está com Cristo, vence todas as lutas. Glória a Deus. Continua. O que fazer? Depois que a gente passa por vários sofrimentos, por várias dificuldades, surge essa pergunta: o que eu devo fazer quando vier um inverno na minha vida? A primeira coisa é preparar. Lembra da história do pica-pau? Todos os bichinhos preparavam. Lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 6, se eu não me engano, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe seus caminhos, ser sábio. Então, a própria Bíblia, ela vai nos ensinar a preparar para momentos difíceis. Então, a primeira coisa, quando você vai passar por algum momento difícil, é você estar preparado, é você se organizar a vida, é você arrumar os seus recursos, é você fazer alianças para as pessoas que estão com você. É isso mesmo. Provérbios 6,6 é isso mesmo. Mas em Provérbios capítulo 30, versículo 25, também dá outro exemplo para a gente observar. Diz assim: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Aqui diz o seguinte, que até os bichinhos, eles fazem os seus preparos para eles chegar no momento difícil, eles superarem aquilo e passar por eles e continuar a vida. Os bispos falaram no domingo passado que Paulo ele pede para Timóteo 3 coisas. A primeira coisa é a amizade. Ele quer estar com alguém. A segunda coisa, ele pede a capa dele para cobrir do frio. E a terceira coisa, ele pede o pergaminho. A amizade é algo que sustenta a nossa vida. Amém? A capa é você reconhecer que existe uma autoridade de Deus sobre você. E a palavra de Deus é o pergaminho, é o que te sustenta no momento difícil. E uma certeza que a gente tem é que o inverno vai passar. Se puder falar para alguém, ó, a toda dificuldade, toda luta, ela tem um fim. Ela tem um começo, ela tem um fim, ela vai passar. Porque Salmo, no capítulo 30, versículo 5, diz: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Glória a Deus. Outra coisa, enfrente com humildade. Reconheça quem é poderoso na sua vida. A pastora Catiúcia, pela manhã, ela falou sobre 3 exemplos para a gente se agarrar quando a gente está em dificuldade. O primeiro exemplo é amigos. Você tem um amigo ou uma amiga de confiança?
Uma pessoa que você fala assim, esse eu posso contar. Essa pessoa faz parte da minha vida. Tem um provérbio que diz que na angústia, o amigo se torna um irmão. É em momentos difíceis que você vai descobrir quem é com você mesmo. Quem está com você. No momento da alegria, da diversão, a gente encontra um monte de gente. Mas na hora do aperto, é como um fogo que vai purificar a prata. Você vai ver quem realmente é com você. Mas em tudo isso, a gente não pode passar o inverno sozinho. A gente sempre tem que estar com alguém. Sempre tem que procurar ajuda. E ela até fez um desafio aqui, falou assim, olha, você pode contar com os líderes dessa igreja. Se você está passando por alguma dificuldade, você tem que chegar e falar, eu estou passando. Todo mundo passa. Líder, membro, todo mundo passa. Irmãos, todos nós passamos. Mas nós só superamos estando juntos. E os invernos que eu já passei e fui ajudado a vencê-los, eu posso ajudar muitas pessoas a vencer o que elas estão passando. E assim a vida continua. A segunda coisa que ela disse é que a gente tem que pedir ajuda para Deus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Fala para Deus, Deus, ó, tá ruim aqui. Não é só aprender salmo e cantar para Deus, não. Está apertando, está difícil. Chega para Ele e fala, Senhor, ó, rasga o coração, está difícil. Está doendo, estou só, estou me sentindo abandonado. Não estou conseguindo ouvir a Tua voz. Eu não estou conseguindo sentir gosto nem para ir para a igreja. Antigamente eu tinha prazer em ler a Bíblia, em ir para a igreja, em cantar, em louvar. Hoje parece que é tudo sem graça. Fala para Deus restaurar esse amor, essa vontade. Senão você morre. E Deus não quer que você morra. Deus quer que você vença dando glória a Deus. E a segunda coisa, a terceira coisa que ela disse também pela manhã, que eu sigo como exemplo aqui, é que Jesus nos ensina a enfrentar as dificuldades. A vida de Jesus é o próprio exemplo. A primeira coisa que Jesus fazia é nas madrugadas buscava o Senhor. É como se ele falasse assim, pai, o que vai acontecer com a minha agenda hoje? E o pai falava, filho, ó, isso aqui, vai vir os saduceus, vai vir os escribas, vai vir alguém. Sabia que eles vão trazer uma mulher pega em adultério, vão querer que você consente com a morte dela em apedrejamento? É mesmo, pai. O que eu devo fazer? Você sabe que todo mundo tem pecado. E Jesus fazia aqui o pai falava. Deus dá a estratégia para a gente vencer os invernos da vida. Amém? Glória a Deus. E outro conselho. Mantenha os olhos fitos em Jesus. Mantenha os olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando firmemente o autor e consumador da fé. Sabe que muitas vezes nós começamos a afundar, quando a gente está andando sobre as águas, caminhando com Jesus, a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar a força do vento, a força da água, as dificuldades, as coisas difíceis, e a gente começa a afundar. Mas quando você olha firmemente para Jesus, você anda. Você consegue ir. Você vai adiante. Você vai. Não desvie os olhos de Jesus. Olhe para Ele. Busque Ele. Entregue completamente a sua vida a Ele. E Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. E para finalizar, no inverno, Deus te prepara também para você ser curado, para você deixar de ferir os outros e para você perdoar os outros. Eu vou dizer uma coisa aqui bem séria para você hoje. É uma coisa que trava a vida de vários cristãos. É a pessoa não aprender a perdoar. Você quer ver um cristão que não sai do inverno na vida de prisão? É um cristão que não consegue perdoar. Eu sei que muitos de nós fomos feridos. Eu sei que muitos de nós já fomos traídos. Eu sei que muitos de nós já fomos julgados, abandonados,
maltratados, pisados, já fizeram coisas desonestas conosco. Mas nós éramos inimigos de Deus e Deus nos perdoou. E nós devemos aprender com Ele e perdoar os outros também. Quando a gente não perdoa, é a mesma coisa de você querer que o outro morra bebendo veneno por ele. Então, você não sente que perdoa. Perdão é um mandamento, você perdoa e pronto. Você não vai sentir nunca em perdoar alguém. O perdão é uma decisão. É falar assim, dói, é ruim, mas eu vou perdoar. E quando isso acontece, uma das maiores libertações acontece na nossa vida. No inverno, é momento de você sair dele perdoando. Coração livre. Ah, mas a pessoa... Gente, perdão é perdão. É você assumir um grande prejuízo. Como Deus, em Cristo Jesus, assumiu um grande prejuízo. Ele morreu no nosso lugar. Isso é uma forma dele dizer, eu perdoo você. Eu quero que você tenha uma nova vida. Assim também nós. Se você tem alguém, você que nos ouve hoje, na internet também, se você tem alguém que você ainda não consegue perdoar, está na hora de você se libertar disso. Libera perdão e deixa Deus agir na sua vida, em nome de Jesus Cristo.